cristalina de um rio que vai pro mar. A minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai, assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Uma abelha necessita do néctar de uma flor. Eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai, ao Senhor louvai. Olá, como é bom estarmos reunidos novamente para este momento de reflexão na Palavra do Senhor. Chamo bem-vindos a todos que nos acompanham neste momento devocional da Congregação Evangélica Luterana Concórdia de Primavera do Leste. Para a nossa reflexão no dia de hoje, nós iremos utilizar o Salmo 19, versículos 7 a 14. Salmo de número 19, versículos 7 a 14, onde encontramos assim registrado: A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor ao Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros? Purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Assim, serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Estas são as palavras da nossa reflexão para o dia de hoje. Belíssimas palavras do Salmo 19, palavras muito importantes para a nossa vida, e queremos olhar o que elas têm a nos dizer para os nossos dias. A primeira coisa que nos chama a atenção neste salmo, neste conjunto de versículos que nós lemos, é a primeira frase que diz: a lei do Senhor é perfeita. Não há nenhum erro
não há maldade, não há injustiça na lei de Deus. Ninguém pode culpar a Deus por nada. Ninguém pode cobrar de Deus nada. A lei de Deus, ela é perfeita, ela é maravilhosa, ela é importantíssima para a nossa vida. Ela nos dá novas forças, porque mesmo quando através desta lei nós vemos que nós merecemos condenação, juntamente com a lei de Deus está a promessa do Cristo Salvador. Pois Cristo veio a este mundo para carregar os nossos pecados. Por isso, ao olharmos a lei de Deus, ao sermos confrontados com os nossos pecados, nós também somos confortados, porque Deus cumpriu a lei em nosso lugar em Cristo Jesus. Então, esta lei nos serve para fortalecer a nossa fé, esta lei serve para fortalecer a nossa vida, esta lei serve para realmente nós termos parâmetros para a nossa vida aqui neste mundo. Nós costumamos dizer que a lei de Deus ela tem 3 usos: espelho, freio e norma, guia. Ela funciona como espelho quando eu olho para a lei de Deus e vejo quem eu sou. Porque quando nós nos deparamos com o espelho não mente para nós. O espelho mostra quando nós estamos despenteados, o espelho mostra quando nós estamos com olheiras, o espelho mostra quando o nosso dente está sujo. E então olhamos no espelho e nos arrumamos, porque ninguém quer passar vergonha. E assim também devemos agir com a lei de Deus. Quando ela nos mostra os nossos erros, nós devemos nos arrumar. Devemos, pela força do Senhor, corrigir os nossos defeitos. Como freio, a lei de Deus serve para brecar o pecado no mundo. Muitas pessoas sabem que diversas coisas são erradas. E se forem fazer, elas pensam 2, 3 vezes e ainda procuram fazer às escondidas. Então, quando nós ouvimos a lei de Deus e ela nos diz principalmente: não roube, não mate, não seja imoral, não fale mal do próximo, não cobice as coisas dos outros, respeite a autoridade. Dificilmente nós vemos estes erros, essas transgressões contra a lei acontecendo em todos os momentos. Se bem que hoje em dia, muitas vezes, estas leis de Deus estão sendo desprezadas. Mas ela serve como um espelho para conter o avanço maligno das obras no mundo. E por fim, a lei de Deus serve como norma para a nossa vida, como um guia, para nós sabermos como vamos viver. Há uma pergunta aqui bem importante no Salmo, versículo 12, que diz: quem pode ver os seus próprios erros? Nós temos que observar os nossos erros, mas nós só vamos observá-los quando nós somos confrontados pela palavra do Senhor. E assim nós então podemos nos guiar pela lei do Senhor para vivermos aqui neste mundo. Vivermos de uma maneira que agrade a Deus e que contribua para o próximo. Sim, é isso que nós temos que viver, agradando a Deus com toda a nossa vida. Como Jesus disse, nós devemos amar a Deus com todo o coração, com toda a mente e com todas as nossas forças. E nós fazemos isso quando nós observamos a lei de Deus, os mandamentos de Deus. E esta lei que, como o salmista diz, é perfeita. Não há nada de errado em querer obedecer à lei de Deus. E também devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Os mandamentos de Deus estão divididos assim: amar a Deus e amar ao próximo. E quando nós vivemos desta maneira, nós realmente somos extremamente felizes. Mais adiante, um dos trechos que mais chama a atenção neste salmo, ele diz assim: os seus ensinamentos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel,
mais doces até do que o mel mais puro. Quem de nós não gostaria de ter um montão de ouro, o ouro mais puro, ou se nós trouxermos para a nossa realidade, muito dinheiro. Dinheiro que nós não precisaríamos nos preocupar com nada. Os ensinos do Senhor são muito mais preciosos do que ouro, do que dinheiro, do que bens. Porque eles nos levam para um lugar aonde o dinheiro não compra. Eles nos levam para a salvação eterna. E a salvação eterna foi comprada pelo sangue de Cristo derramado na cruz. E a lei de Deus nos mostra que nós precisamos de um Salvador. Que nós precisamos de um Deus que haja na nossa vida. Um Deus que esteja presente ao nosso lado. Nós precisamos do Salvador que morreu na cruz para nos perdoar. E dinheiro nenhum compra perdão. O perdão nós temos quando reconhecemos os nossos pecados e confiamos em Cristo como nosso Salvador. Por isso os ensinos do Senhor são muito mais preciosos do que todo o dinheiro do mundo, porque eles nos levam para a salvação. Depois, no mesmo versículo, é dito que eles são mais doces do que o mel. Ninguém gosta de ter uma vida azeda, ninguém gosta de ficar ali com uma vida amarga. E o mel, ele simboliza a doçura. E quando é dito que os ensinos do Senhor são mais doces do que o mel, querem dizer que eles fazem uma grande diferença em nossa vida. Quando nós confiamos em Deus como o Senhor da nossa vida e em Cristo como nosso Salvador, nós vivemos toda a doçura do Evangelho. Se por um lado nós explicamos da lei de Deus, a lei que nós temos 3 usos para ela no nosso dia a dia, também devemos lembrar que a lei não nos salva. A lei, ela mostra o que nós devemos fazer ou deixar de fazer, e por conseguinte a lei nos aponta, nos mostra que nós somos imperfeitos, que nós somos pecadores e que somos condenados. E o Evangelho, ele nos mostra o que Jesus fez. Ele nos mostra que Cristo morreu por vocês e por mim para perdoar todos os nossos pecados. E isto dá um novo sabor à nossa vida. Nós temos a certeza da vida eterna. Nós temos a certeza do nosso Salvador. Nós somos adocicados neste mundo tão amargo por esta mensagem maravilhosa do Cristo Salvador. A ponto do salmista continuar o texto dizendo: purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Nós precisamos que Deus purifique a nossa vida, pois nós, por nossa própria força ou razão, nós não queremos fazer o bem. Muito pelo contrário, queremos viver longe de Deus. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permita que eles me dominem. Vejam, o pedido do salmista é que Deus o liberte dos pecados, das coisas ruins, que até comete por vontade própria. E muitas vezes nós também cometemos pecados que querem nos afastar de Deus. Pecados que talvez nós pensemos: isto não é tão grave. Isso aqui eu posso deixar passar agora. Não, todos os pecados são graves. Todos os pecados nos levam para longe de Deus. Por isso nós precisamos, como salmista, pedir: Senhor, purifica-me. Senhor, livra-me. Senhor, perdoa-me. E então, concluímos como o salmista diz: assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. Ficar livre aqui é ser perdoado. Ficar livre da desobediência a Deus é estar perdoado do que nos separava de Deus. E o pecado nos separa de Deus. A ingratidão a Deus nos separa de Deus. Desvalorizarmos a Sua palavra nos separa de Deus. Por isso nós temos que lutar.
E nesta luta nós temos que clamar a Deus, que Ele nos fortaleça e nos abençoe através da sua lei, da sua palavra, que é perfeita, que nos restaura. Os seus conselhos merecem confiança. Esta é uma expressão extremamente importante, porque quantas vezes nós ouvimos diversas pessoas, diversas ideias, e deixamos Deus de lado. Os conselhos de Deus merecem total confiança da nossa parte, muito mais do que as palavras dos homens que nos cercam. E o versículo final, também maravilhoso, diz assim: que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. Isto nós temos que buscar diariamente na nossa vida. Que nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações, enfim, a nossa vida, seja aceitável a Deus, seja agradável a Deus. E ela somente é agradável a Deus quando ela confia nele como seu Senhor, o seu Salvador. Quando se tem Deus acima de todas as coisas. Quando se sabe que é um pobre e miserável pecador, que precisa clamar a Deus para que Deus o purifique, o perdoe, o livre de todos os seus pecados. E assim nós então poderemos dizer como salmista: Senhor, rocha minha e defensor meu, Senhor, Tu és o mais importante na nossa vida. Para concluirmos, é interessante observar que este salmo, no início, ele mostra ali como as forças da natureza louvam a Deus. E assim nós também devemos louvar a Deus por tudo que Ele tem feito em nossa vida. Principalmente por Ele nos dar a Sua palavra, palavra tão perfeita, palavra tão boa, que nos anuncia o Salvador Jesus. Que esta palavra esteja todos os dias na vida de cada um de vocês, para sempre estarem firmados e confiantes em Cristo como seu Salvador. Amém. Vamos neste momento falar com nosso Deus em oração. Onipotente e eterno Deus, querido Pai Celeste, nós te agradecemos por todos os momentos em que pudemos ter contato com a Tua palavra. A Tua palavra perfeita, Senhor, que mostra os nossos erros. A Tua palavra perfeita, Senhor, que também nos anuncia o Salvador Jesus. Querido Deus, que moldados pela Tua palavra, as nossas palavras, os nossos pensamentos, as nossas ações, enfim, toda a nossa vida possa ser agradável, aceitável a Ti, que ela aponte sempre Jesus como único e suficiente Salvador. Querido Deus, esteja a abençoar a todos que estão neste momento assistindo esta mensagem, para que realmente possam terem a Tua palavra, os Teus ensinamentos, como muito mais precioso do que todo o ouro, todo o mel, enfim, Senhor, do que tudo que nos cerca. Em nome e por amor de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Assim, queridos de Cristo Jesus, nós nos encaminhamos para o final deste momento devocional. Desejo a paz de Cristo a todos e concluímos escutando a música Salvação. Deixando Deus de lado, cedeu à tentação de Satanás. O homem caiu em pecado, deixando Deus de lado, e se afastou de Deus cada vez mais. Assim
o homem estaria condenado se por Deus não fosse perdoado. Pois Deus, em sua infinita sabedoria, anunciou o Salvador que viria. Este Salvador é Cristo Jesus, que trouxe aos homens a divina luz, nos mostrou seu grande amor. Este Salvador é Cristo Jesus, que trouxe aos homens a divina luz, o que sofreu por nós a grande dor. Sacrifício na cruz, a todos os homens salvou Jesus, nos ofereceu perdão. Com seu sacrifício na cruz, a todos os homens salvou Jesus, a todos conquistou a salvação. O homem cabe apenas acreditar que a graça de Jesus é sem par. Nada pode o homem fazer não para a salvação, por ele próprio obter. Este Salvador é Cristo Jesus, que trouxe aos homens a divina luz e nos mostrou seu grande amor. Este Salvador é Cristo Jesus, que trouxe aos homens a divina luz, o que sofreu nossa grande dor. Este Salvador é Cristo Jesus, que trouxe aos homens a divina luz, nos mostrou seu grande amor. Este Salvador é Cristo Jesus, que trouxe aos homens a divina luz,